Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de agosto de 2024. Putin, a causa do caos. Antes de desenvolver esse assunto, que vai tratar basicamente da invasão da Ucrânia na Rússia, convido-os a inscreverem-se no canal, é muito importante, fortaleçam o canal, ajudem a crescer o que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. E muitas vezes nem na mídia tradicional. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia continua avançando dentro da Rússia. Ela já tomou mais de 1.000 quilômetros quadrados. Isso, inclusive, foi confirmado numa reunião hoje do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky com o general Syrskyi, Alexander Syrskyi, que falou com o presidente e todo o staff do presidente numa reunião. Ele deu essa informação importante, ou seja, a Ucrânia conquistou muito mais do que a Rússia conquistou desde novembro do ano passado. Ou seja, a Ucrânia está numa posição firme e não está encontrando resistência, ou seja, não que ela não encontra resistência, a resistência é fraca, ela continua avançando, tem as suas tropas de elite, tropas experientes também, em combate dentro do território russo. E mais, hoje ela avançou de uma maneira firme dentro da província russa de Belgorod. Belgorod, ela pegou a direção de uma estrada, em que ela chegando a essa estrada, deve chegar hoje, durante a manhã, eu acredito, ela vai controlar essa estrada que é a via de acesso que leva à Ucrânia e, consequentemente, ela nas proximidades da região de Volchansk. Vai acontecer que aqueles russos que ainda estão em Kharkiv vão ficar cercados. Então ela está avançando firme e está também avançando uma outra coluna em direção à cidade de Belgorod. Então a coisa na Rússia está ficando interessante. E agora o fato dela, na província de Kursk, controlar mais de 1.000 quilômetros é uma coisa que ninguém imaginava, ninguém pensava no mundo em nenhuma situação dessas. Ou seja, a caça está caçando o caçador. Esta é a grande realidade hoje e a Rússia não sabe o que fazer. Enquanto, não sei se é bem na mesma hora, mas talvez alguns de vocês assistiram, o ditador russo também estava fazendo uma reunião, e essa reunião é pública, né? Talvez vocês assistiram, como eu disse, onde o ditador russo, visivelmente preocupado, acredito que ele nem está dormindo direito, visivelmente preocupado com a situação, ele disse que a principal missão do exército russo é expulsar o exército ucraniano da Rússia, de Kursk, de Belgorod e de Bryansk. Né? Bryansk a situação está mais calma. Na realidade, eu fiz uma das declarações dele, é o primeiro objetivo, seria esse. E ele diz que o objetivo da Ucrânia é uma posição melhor para a negociação, que eu já vou analisar o que ele disse na sequência disso. Mas eu quero falar para vocês é que a Rússia ela está tirando da linha de frente da Ucrânia tropas para fazer frente às tropas ucranianas dentro agora da linha de frente dentro da Rússia, de todo esse teatro de operações. Eu acredito que um objetivo a Ucrânia já atingiu, que é, não digo paralisar, mas ela diminuiu muito os combates dentro da Ucrânia, ou seja, a Rússia está um pouco quase que paralisando na Ucrânia. E para ela fazer frente a esse contingente que hoje está dentro da Rússia, dessas 3 oblasts, ou digo, dessas 3 províncias russas, ela vai ter que ter ali uns 60 mil homens experientes. Ali não vai adiantar mandar recruta. Tem que mandar tropa experiente e eu acredito que não vai acontecer pelo histórico até agora, muito lento de que eles fizeram os avanços na Ucrânia e alardeavam que eram grandes avanços táticos e não houve isso. A Ucrânia fez aí esses 1.000 quilômetros quadrados, é uma coisa assim muito grande e muito boa, né? Que a Ucrânia já controla
dentro do território russo. Agora, o caos que está criando é na população civil, que os russos não estão sabendo fazer evacuação, eles já estão fora das obras fazendo barracas para receber a população. Não se sabe, aparentemente não vai ter barracas nesse primeiro momento para todo mundo. Chegaram ônibus em algumas vilas para levar a população, os ônibus chegaram lá e a gasolina acabou, né? Então deu uma discussão com as autoridades locais que também não tinham gasolina para pôr nos ônibus. Mas acabou chegando a gasolina e resolveram a situação. Então, entre eles, está havendo muito problema, né? E a Ucrânia ainda não chegou na central nuclear. E talvez ela nem tome a central nuclear, como eu disse, mas deixe-a sitiada, até para não colocar em risco a saúde tanto do povo russo, no caso de um acidente, quanto à saúde do povo ucraniano. A Ucrânia é muito consciente disso. A Ucrânia está tomando as vilas, está tomando cidades sem bombardear zonas civis, sem matar civis, sem assassinar civis, como é muito comum a prática russa. Mas, então, já falei da reunião do presidente Zelensky. Quero reportar, é importante, essa reunião do ditador russo, Putin, que ele estava muito nervoso, e ele, vou repetir aqui rapidamente, ele disse: o objetivo da Ucrânia é melhorar suas posições de negociação no futuro. Aí disse o Putin, ainda complementando: mas sobre que tipo de negociação podemos conversar? Disse o Putin, né? Eles que atacam indiscriminadamente civis, disse ele, atacam civis, infraestrutura civil, e tentam ameaças à instalação de energia nuclear, parece que quem invadiu Zaporizhia e prejudicou Zaporizhia foram os ucranianos? Quem está lá? E ontem provocou um acidente, querendo colocar uma bandeira falsa, que foi a Ucrânia que fez, quando é eles que estão controlando. E a Ucrânia não fez nenhum ataque na região. Ela honra isso, o acordo que ela tem com a Agência Internacional de Energia Nuclear. E aí complementa ele: afinal, sobre o que podemos conversar com a Ucrânia? Eu acho que esse cara é um paranoico, um maluco, psicopata. Esse tipo de declaração. Vocês viram que a Ucrânia suportou, agora no dia 24, vão fazer 2 anos e 6 meses. Ela suportou 2 anos de invasão russa, civis sendo atacados de maneira criminosa, prédios bombardeados todo dia. Ele agora, nesse fim de semana, ele bombardeou um supermercado em Constantinopla, né? Constantinivka, desculpe. Nessa cidade, onde a gente já mostrou algumas vezes que eles estão tentando seguir para Pokrovsk e não conseguem sair dali, né? E ele bombardeou um supermercado, então, matou 10 civis. E ele vem falar esse tipo de coisa publicamente, transmitido pela televisão russa. É um cinismo descarado, né? E a Ucrânia que suportou tudo isso. E agora, com esse ataque à região de Belgorod, ele também amplia mais, e acredito que, se a resistência russa continuar como está, vai ficar mais difícil a situação para a Rússia, porque quanto mais ela abrir essa frente e começar a colocar posições defensivas, a Rússia vai ter que trazer mais e mais homens. Se pensar só pelo número o número de soldados da Ucrânia que estão lá, a Rússia tem, na proporção de 3:1, né, que de acordo com a doutrina militar em geral, ela teria que trazer entre 60 a 70 mil soldados para tentar expulsar os ucranianos, e não é certeza. Eu acredito que os ucranianos não vão ser expulsos dali. Os ucranianos vão sair quando quiserem. E eu acho que não saem esse ano. Essa é a minha avaliação, contrária da avaliação de alguns outros que estão surpresos também e não têm ideia do que está acontecendo. Dizem: mas por que a Ucrânia invadiu? Por que a Ucrânia invadiu? Parece que o pessoal tem memória curta, né? São, na realidade, propagandistas que aparecem às vezes aqui no Canal Veste, não todo dia aparece, e você vê que tem muita pobreza de raciocínio e pobreza de espírito, não sabem o que falam na realidade. E Putin também, ele disse na mesma reunião, eu quero começar e finalizar aqui, que eu acho importante, né? Ele disse que mais russos
querem agora, estão falando que querem lutar contra a Ucrânia, por causa do que a Ucrânia invadiu Kursk, invadiu Belgorod, invadiu Bryansk. Então, mais russos. A notícia que eu tenho é que estão tentando fugir da Rússia para não ir para a guerra, para não se alistar novamente essa mesma questão. Não querem ser convocados. Mas isso pode suscitar algumas perguntas, disse o ditador, né, sobre por que ele, no caso a Ucrânia, ele diz ele se referindo à Ucrânia, ele não citou o nome da Ucrânia, atacou o seu vizinho. Ou seja, por que a Ucrânia atacou o vizinho? Vocês sabem? Acho que para pensar isso, é profundo o que o ditador russo falou. E por que ele atacou o vizinho em primeiro lugar? Vocês entenderam isso? Ou eu estou totalmente errado? Afinal, para pensar, quem é a causa do caos? Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Eu conto com vocês inscritos no canal. Não esqueça, preciso de você. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para a humanidade.